Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar a exposição da Palavra de Deus para aqueles que estão aqui presentes. Desde já, fica aqui o meu agradecimento pela audiência e pela atenção que vocês têm nos dado todos os domingos aqui para ouvir-nos expor a Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que Ele possa lhes edificar grandemente através da exposição de Sua gloriosa Palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado aí pela atenção de todos que estão aqui presentes, que presencialmente todos os domingos e todas as sextas-feiras comparecem aqui neste local de adoração para ouvir a pregação da Palavra de Deus. Para mim também é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir também àqueles ouvintes que semanalmente nos acompanham através aí das redes sociais, principalmente através do YouTube, todas as quintas-feiras, às 6:45 da noite. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência de cada um de vocês. Agradeço aí por estarem acompanhando a série de exposições que já há um tempo nós estamos fazendo aí no Livro das Revelações. E eu peço que a cada quinta-feira que vocês acompanharem aí um sermão nosso, que o Deus Todo-Poderoso possa lhes abençoar grandemente e edificá-los. Eu agradeço aí pela audiência de cada um e peço que vocês comentem, compartilhem, deixe seu like ou seu dislike. Você tem toda a sua liberdade de deixar o seu comentário aí e comunicar para nós o que vocês estão entendendo das exposições da Palavra de Deus. E eu me dirijo também a você que é novo, você que tem acompanhado aí o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações, porque isso aí é muito importante para nós, para que quando nós publicarmos um novo sermão aí ou um corte de vídeo, você possa ficar inteirado aí de todo o conteúdo que nós publicarmos aí em nossa plataforma. Então eu peço que Deus te abençoe e que você comente, compartilhe aí esses sermões para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar outras pessoas, assim como abençoou a cada um de vocês também. Graças a Deus por estarmos em mais um domingo aqui para expormos a Palavra de Deus. E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela rica oportunidade que Ele me dá de estar aqui todos os domingos, todas as sextas-feiras, expondo Sua gloriosa Palavra. Então que Deus nos abençoe grandemente. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra conosco aí no Livro das Revelações, no capítulo 14, de versículo 9 até o 13. Então, livro do Apocalipse, livro das Revelações, no capítulo 14, de versículo 9 até o 13. E hoje nós vamos estar aí expondo duas sessões aí deste capítulo maravilhoso aí do livro das Revelações. Então, quem estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo aí a leitura da Palavra de Deus no capítulo 14 do livro de Apocalipse, de versículo 9 até o 13, e nos diz da seguinte maneira: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então mantenha sua Bíblia aberta para que você siga acompanhando a exposição deste texto tão glorioso. Não feche a Bíblia, acompanhe comigo aí. Então nós vemos nesta sessão aí a sentença que havia sido prevista pelos 2 anjos anteriores. Essa sentença ela começa a ser aplicada. Anteriormente, esta sentença nós havíamos visto ela sendo aplicada de modo geral, porque na sessão anterior, no versículo 8, João descreve a queda de Babilônia, e desta forma a sentença estava sendo aplicada ali, de modo geral, às nações, ao reino do anticristo, que aqui no livro das Revelações, João chama de a Grande Babilônia. Mas nesta cláusula, aqui de versículo 9 até o 13, a sentença divina ela vem sendo aplicada aí sobre indivíduos, aqueles que adoram a besta e receberam a sua marca, tanto na testa quanto na mão. E vocês se lembram que anteriormente eu falava a respeito desta marca da besta aí, e eu dizia que era uma ideologia, era um tipo de ensino contrário que o falso profeta estaria compartilhando aí com os moradores da terra, estaria ensinando para eles. Então, receber aí a marca da testa significa aceitar todo esse ensinamento, porque é recebido aí na mente, então é aceito. E depois a marca na mão significa obedecer todo esse ensinamento contrário. Essa marca, meus irmãos, uma vez recebida, já não há mais oportunidade de você rejeitá-la, se por acaso você optar por receber essa marca. Do mesmo modo, meus irmãos, que o eleito de Deus, quando ele recebe o Espírito Santo, ele é selado por Deus e uma vez salvo, ele fica salvo para sempre. O perdido, uma vez que o ímpio, o perdido, ele recebe a marca da besta, ele permanecerá perdido para sempre, porque já não haverá mais oportunidade dele rejeitar essa marca, ele retroceder e voltar para adorar o Criador. E por isso João ele usa a palavra aí, a palavra grega aionias, para se referir ao tempo que os ímpios vão perecer aí no inferno. Essa palavra aionias, aí em grego, ela é uma palavra que significa eterno, perpétuo, e ela é a variante da palavra aionios, como dito aí, que significa perpétuo, eterno, sem fim. Portanto, o texto está nos dizendo aí que a fumaça do tormento dos ímpios, a fumaça do tormento deles subirá perpetuamente, eternamente, sem fim. E por isso que em nossa tradução aí, Almeida Revista Atualizada, os tradutores optaram por colocar pelos séculos dos séculos, o que exprime aí a mesma ideia de um tempo ininterrupto e sem fim. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 9. E vocês vão encontrar aqui que os apóstolos eles corroboravam com a ideia do Senhor Jesus de que o tormento no inferno é um tormento eterno. E aqui eu já gostaria de refutar a ideia aniquilacionista, que diz que quando o homem é lançado no inferno, ele fica por um tempo ali até a sua alma ser deteriorada, a sua alma ser destruída e depois já não resta mais nada. Eu digo para vocês, o que o texto está nos informando aqui é que a pessoa que for lançada no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, ele vai arder por toda a eternidade. E é uma ideia que parte do próprio Senhor Jesus, que mais à frente nós estaremos analisando. Então, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, de versículos 7 até o 9, diz assim, e vocês vão ver que Paulo ele corroborava com essa ideia aí de que a penalidade que
é aplicada aos ímpios é uma penalidade eterna. Veja o que ele diz aqui, ó, versículo 7 de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então Paulo ele está dizendo aqui que o ímpio, que o pecador, que ele desprezou a palavra de Deus, que ele desprezou o conhecimento verdadeiro, ele vai receber a penalidade de eterna destruição. E isso aí vai de encontro com o que o Senhor Jesus ele disse nos evangelhos, que o bicho não morre e que o fogo não se apaga. E por isso que a penalidade é eterna, a pessoa fica sofrendo tormentos por toda a eternidade, é uma destruição que nunca acaba. Então é isso que o texto bíblico está dizendo para nós aqui. E nesta sessão, João ele está usando figuras aí linguísticas do Antigo Testamento para descrever o juízo que virá, o castigo e a ruína que virá sobre os ímpios, sobre os pecadores, por meio da mão poderosa de Yahvé dos exércitos. E a figura que permeia aqui toda essa sessão, todo esse texto aqui, nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 34. Abra comigo em Isaías 34, de versículo 8 até o 10. E ali está o juízo sobre a cidade de Edom, a cidade ali dos Edomitas, dos descendentes de Esaú. E veja o que diz aqui, ó. Isaías 34, versículos 8 a 10. E nos diz da seguinte maneira aqui, ó. Em Isaías, no capítulo 34, versículo 8 até o 10. E veja o que diz aqui, ó. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião, ou seja, pela causa de Israel. Os ribeiros de Edom transbordarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia nem de noite se apagará, subirá para sempre, e a sua fumaça de geração em geração será assolada, e para todo sempre. E para todo sempre ninguém passará por ela. Então aqui é descrito em uma forma poética e simbólica a destruição de Edom. E vem aí todo esse contexto aí de fogo, de enxofre, de piche, como ele disse aí. Então, o que nós vemos aqui no livro das Revelações, meus irmãos, a partir do versículo 9 até o 13 do capítulo 14, o que há aqui é um contraste entre o castigo dos ímpios e o descanso dos justos. Então é isso que nós estamos vendo aí desde o começo aí do livro das Revelações. Se por um lado vem o castigo sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependem, virá o descanso e a alegria eterna sobre os eleitos de Deus. O Moody, ao comentar aqui esses versos, essa seção do livro das Revelações, ele diz o seguinte, ó. O terceiro anjo pronuncia um juízo sobre todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, com uma declaração antecipatória sobre os ímpios, o castigo eterno daqueles que usam o sinal da besta. Então João ele está trazendo uma visão antecipada aí do que vai acontecer, tanto com os ímpios quanto com os eleitos de Deus, que é o que nós vamos ver aí nas próximas sessões aí deste capítulo. Nós vamos ver aí a colheita do trigo e depois a vindima das uvas aí no restante deste capítulo. Então, deste modo, meus irmãos, se por um lado os ímpios eles experimentam o cálice da ira completa e pura do Criador, os salvos eles vão desfrutar do descanso e da felicidade eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em suma, a alegria e o descanso dos eleitos é eterno. E desta forma, o castigo dos ímpios tem que ser eterno também, porque são aí sentenças equivalentes. E a mesma palavra que João usa para se referir à vida que é dada aí
para os eleitos, ele usa para se aplicar ao castigo dos ímpios. É a mesma palavra grega que eu estive mostrando aí para vocês, aionios, que se refere a eterno, a perpétuo, sem fim. A vida que é dada aos eleitos é eterna e o castigo que é dado para os ímpios também é eterno. Acompanha comigo aí o versículo 9 e 10 aqui do nosso texto. Ó. Diz assim, ó, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. João ele fala aqui de vinho sem mistura, e a figura que nós encontramos aqui é a figura dos tempos bíblicos, pois tanto romanos quanto os judeus ali, eles misturavam uma parte de água para uma parte de vinho ali, para fazerem ali suas refeições, e desta forma eles aliviavam ali o teor alcoólico do vinho, e desta forma era um vinho misturado. E quando João fala que é um vinho sem mistura, ele está falando aí de pureza e totalidade. E desta forma, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o juízo que vem sobre aqueles que recebem a marca da besta, tanto na sua testa quanto na sua mão, será um juízo primeiramente completo e, em segundo lugar, puro de Deus. Será uma ira em todo o seu poder que virá sobre eles, uma ira completa, já não será uma ira parcial. É isso que João está falando aqui. E por isso que ele usa essa figura de linguagem aí ao falar a respeito do vinho sem mistura. Então, como dito, João ele usa uma linguagem bíblica bem conhecida entre os seus leitores. E quando eu falo entre os seus leitores, eu estou falando entre os leitores da época, as pessoas que receberam primeiramente este livro do Apocalipse aqui, que foi escrito em forma de carta. Pois, como dito na introdução aí do livro das Revelações, no primeiro sermão que eu preguei, cerca de um ano atrás, o nosso autor, ele usa figuras que são extraídas do Antigo Testamento. E por isso que nós encontramos aí várias referências da Bíblia judaica dentro do Novo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham naquela época. E João bebe aí deste contexto. Abra comigo aí em Isaías 51, versículo 17. E nós vamos encontrar aqui um texto que fala basicamente o mesmo que está sendo dito aqui em Apocalipse. Só que aqui é o juízo contra a Babilônia. Vejam o que diz aqui, ó, Isaías 51, versículo 17. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Isaías 51, versículo 17. Desperta, desperta, levanta, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atormentamento e esgotamento. Então a figura que nós encontramos aqui do cálice da ira de Deus, isso aí quando fala de vinho sem mistura, de cálice da ira, está falando dos juízos que estão por vir. E aqui em Jeremias 25:15, o Senhor, por meio do profeta Isaías, ele usa desses símbolos também. Vejam bem o que diz aqui em Isaías, capítulo 25 e versículo 15. Prestem bem atenção nesses textos aí que eu estou citando para vocês, porque isso aí é uma base para vocês entenderem o conteúdo deste texto aqui. Então nós estamos falando aí do juízo divino que virá sobre todos os ímpios. Então aqui ó, em 25:17 de Jeremias, diz assim, ó, recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. Então Isaías está dando testemunho aqui de que ele testemunhou acerca do juízo divino que viria sobre a humanidade. E lá no Salmo 11, em versículo 6, tem um texto que exprime isso também. Eu gostaria de lê-lo para vocês. Então aqui no Salmo de número 11, e versículo 6, vejam bem o que está dito aqui, ó. Salmo de número 11
e versículo 6, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. E tem mais um texto aqui, ó, Ezequiel 38, de versículo 22 ao 23. Também tem algo mais aqui acerca do juízo divino. Então, Ezequiel capítulo 38, versículo 22 e 23, diz da seguinte maneira, ó, versículos 22 e 23. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então, portanto, meus irmãos, esses símbolos que nós encontramos aí nas Escrituras Sagradas, como cálice da ira divina, vinho sem mistura, fogo e enxofre, representam o juízo divino, e a sentença que o eterno Supremo Juiz derramará sobre todos os ímpios que estiverem adorando a besta. E uma reflexão que eu trago ainda para aqueles que ainda continuam em seus pecados, eu pergunto para vocês, meus queridos, será que vale a pena continuar vivendo uma vida neste mundo de luxúria, de degradação moral, de desvio sexual, de tudo que é contrário às Escrituras? Será que vale a pena seguir se rebelando contra Deus, se rebelando contra a sua palavra, como eu vi em algumas ocasiões aí, feministas e até homossexuais? Eu não vou generalizar, eu não digo que são todas as mulheres ou que são todos os homossexuais que fazem esse tipo de coisa, mas um grupo, uma minoria aí, que reivindica direitos que nunca tiveram. Eu vi eles queimando Bíblias, cuspindo em imagens sacras, e eu gostaria de dizer para vocês, será que vale a pena você zombar da cruz, você zombar dos cristãos? Será que vale a pena você continuar vivendo uma vida de impiedade, sabendo que o juízo que está reservado para aquele que vive uma vida de ímpio é um juízo eterno que nunca mais acabará, porque você ficará eternamente separado de Deus? Será que vale a pena, meu amado? Será que vale a pena você cuspir na palavra de Deus, zombar de Deus, usar a Bíblia e defini-la como história da carochinha? Será que vale a pena você tentar relativizar toda a verdade? Será que vale a pena você dizer que os cristãos são loucos? Só que no final, quem vai ficar louco e atordoado, aí embriagado com o vinho da ira divina, será você, se você não se arrepender. Porque a figura que nós estamos vendo aqui é uma embriaguez aí, uma embriaguez de loucura e de tortura eterna. E nós encontramos aí todos esses símbolos aí que refletem a ira divina. Lá em Gênesis 19, 24, nós encontramos aí fogo e enxofre vindo sobre Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim. E desta forma, todos esses símbolos lá foi literal. Só que essas figuras que os profetas e os apóstolos usam aí referem-se ao juízo divino. Veja o versículo 11, e diz assim, ó, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E aqui diz assim no grego, aionios e aionias. E desta forma refere-se ao período que eles estão aí em tormento. Ó. E não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então João aqui ele começa a descrever, meus irmãos, o que é que significa ser atormentado perpetuamente. E eu gostaria de ressaltar aqui que o ser humano ele foi feito à imagem do Deus Todo-Poderoso. Qualquer ser humano que está no planeta Terra, independente se é eleito ou se não é, ele foi feito à imagem de Deus. E, portanto, ele tem uma sede intensa dentro do seu coração, uma sede intensa para ser preenchida pelo Eterno. E isso significa que essa sede, essa ansiedade por ser preenchido por algo sobrenatural, isso significa que ele vai estar
eternamente separado do Criador no lago que arde com fogo e enxofre. E desta forma, essa sede intensa que ele tem, essa fome intensa nunca mais cessará, porque ele estará em um canto à parte, ele estará separado do Criador e desta forma nunca mais poderá voltar à presença do grande Rei. Veja o que o Senhor Jesus ele tem a dizer a respeito do inferno. E lembrando para vocês que o pregador que mais pregou no Novo Testamento sobre o inferno foi o próprio Jesus. E aqui eu dou um toque aí para os pregadores coaches e pregadores liberais que vivem falando de amor. Saiba que o amor foi quem mais pregou sobre o inferno. E desta forma eu quero dizer para vocês, pregadorzinhos liberais aí, pregadorzinhos coaching, vocês não passam de bobos, vocês não passam de tontos, porque vocês pregam um evangelho água com açúcar que não reflete o pensamento bíblico. O amor aqui refletido na Bíblia é um amor corretivo, não é um amor que passa a mão na cabeça de pecador. E entenda uma coisa, meu amigo, que pecador não é um coitadinho, é um condenado que precisa se arrepender do seu pecado, porque senão ele vai para o lago de fogo. E quando você fica pregando as suas besteiras, você distorce tudo que eu e meus companheiros aí reformados estamos aí incansavelmente labutando e ensinando. E desta forma eu mando um recado para vocês. Se convertam, voltem-se para a palavra, porque chegará um tempo que suas pregações já não terão relevância nenhuma. Olhe para Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, no seu tempo, foi considerado o príncipe dos pregadores. E por quê? Porque ele pregava o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, porque era um evangelho corretivo. E se você não prega correção, arrependimento de pecados, você pode ser um bom palestrante, você pode ser aí um coaching motivacional, mas você não é um pregador do evangelho. E por isso eu digo para você, vá se converter e pare de desconstruir o trabalho de pregadores sérios. Então diz aqui o Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 18, versículos 7 ao 9, e diz assim, ó, Mateus capítulo 18, versículos 7 ao 9. Veja o que o amor aqui ele diz a respeito da condenação eterna. E diz assim, ó, Mateus capítulo 18, versículos 7 ao 9, ó. Ai do mundo por causa dos seus escândalos. E quando Jesus aqui está usando essa palavra ai aqui, é uma condenação profética que ele está usando aqui, ó. E diz assim, ó, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o para fora de ti. E o que Jesus está dizendo? Ele não está mandando você cortar uma parte do seu corpo literalmente. Ele está dizendo, se tua mão está pegando coisas indecentes aí, se tua mão está pegando em dinheiro que é sujo, dinheiro corrupto, tira a sua mão daí, obstrui a sua mão, pare de colocar a sua mão na sujeira. E ele segue aqui, ó. Melhor é entrares na vida manco e aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés seres lançado no fogo eterno. O fogo é o quê? Eterno, aionios. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. Então Jesus está expressando aqui que o inferno é o quê? O inferno é eterno. Ele diz, se a tua mão está pegando em coisas erradas, em coisas indecentes, obstrui ela. Para de pegar nessas coisas. Se seus olhos estão olhando coisas erradas, coisas indecentes, obstrui seus olhos. É melhor que você fique cego do que ficar olhando coisas que são indecorosas, coisas que não fazem nenhum tipo de sentido. E lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 43 até o 46, Marcos usa umas palavras aqui que se tornam mais claras. É o mesmo discurso de Jesus, só que ele traz um contexto aqui mais claro por conta das palavras que ele usa. E desta forma, eu gosto bastante aqui do Evangelho de Marcos, porque eu entendo que é um evangelho bastante didático e ele é bem prático para pessoas que ainda não têm experiência com o Evangelho de Jesus compreender o que Jesus disse. Ó. Então diz aqui, ó, Marcos 9,
de versículo 43 até o 46. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Olha a palavra que ele usa aqui, ó, inextinguível. Nunca se apaga esse fogo, nunca termina. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E aqui Marcos é mais claro, ó. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Entenderam aí o que está dito aqui? O verme não morre, o bicho não morre e o fogo não se apaga. Jesus Cristo, como eu disse aí, foi o pregador que mais falou sobre o inferno. E todas as vezes que ele entrou neste assunto, ele expressou que é um lugar de dor e de tormento eterno. Em Lucas 3,17, Jesus ele diz algo mais aqui também, ó. Em Lucas, no capítulo 3, mais um texto aí para comprovar que o inferno é eterno e refutar de uma vez por todas a ideia aniquilacionista. A alma não é destruída no inferno, ela fica queimando por toda a eternidade. E diz aqui, ó, Lucas 3, versículo 17. Prestem bem atenção no capítulo 3 de Lucas e o versículo 17, ó. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E mais uma vez Jesus usa essa palavra aí, inextinguível. Não entra em extinção, esse fogo não para de queimar, esse fogo não se apaga, ele não é apagado. E portanto, meus irmãos, quando nós falamos aí sobre o inferno, nós falamos sobre um lugar horrível, um lugar terrível, um lugar de miséria e de escassez eterna. Não queira ir para lá. O que nós vemos aqui descrito é o triste fim daqueles que, consciente e voluntariamente, eles rejeitam o Criador, rejeitam a comunhão com o Criador e rejeitam a sua palavra. É o triste fim daqueles que preferem aí viver uma vida de prazeres aqui nesta terra e depois serem lançados no lago de fogo. E desta forma, portanto, para aqueles que conscientemente eles transgridem a lei de Deus, não lhes resta mais nada, além de juízo eterno, de tormento eterno e eternamente separados de Deus no inferno, separados do amor de Deus. E dessa forma, mais uma vez eu digo para aqueles que ainda vivem uma vida de impiedade, principalmente aqueles que vestem uma roupagem evangélica, como eu estava dizendo aí, a respeito dos falsos profetas aí da prosperidade, os pregadores liberais e os pregadores coachings. Pense nisso, pare de pecar, se volte para a palavra, pelo amor de Deus. Será que você não entende que o pecado vai te matar, vai te destruir? É necessário vocês entenderem que é tempo de nos voltarmos para a palavra. Versículos 12 e 13, veja o que está dito aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então João ele segue falando aqui, ó, que a perseverança dos santos consiste em obediência e fidelidade. Ele está falando aí de guardar os mandamentos de Deus e de ser fiel a Jesus. E o verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. E deste modo, o que nós vemos aqui João descrevendo? Então João, mais uma vez, ele vem nos mostrar que perseverar significa obediência aos mandamentos de Deus e fidelidade ao Senhor Jesus. Suas palavras nos trazem um lembrete, meus irmãos, que quando o cristão ele decide ser fiel a Cristo e sua palavra, isto causa um conflito com este mundo aí, que está caído, perdido, contaminado e depravado pelo pecado.
Nossa atitude de sermos fiéis sempre vai atrair ódio, perseguição por parte dos ímpios que são influenciados pelo Deus deste século. E muitos podem falar, mas quem é o Deus deste século, pastor? O Deus deste século não é Jesus? Eu digo para vocês, o Deus deste século não é Jesus. O Deus deste século é o diabo, porque os homens estão adorando mais a criatura do que o Criador. Os homens amam mais as trevas do que a luz. É o que João vai dizer no Evangelho, lá no capítulo 1 de João. E desta forma, os homens, eles gostam mais de ser regidos aí pelo Deus deste século, o diabo. E o que acontece com eles? Eles são influenciados a mentir sobre nós, a nos odiar e a nos perseguir. É isso que o diabo faz com aqueles que estão aí numa situação de filhos da ira, de filhos do maligno, aqueles que ainda não se arrependeram. Todos os não convertidos são filhos da ira, são filhos da desobediência. E é necessário que se arrependam. Veja o que diz em Mateus 5, versículo 10 ao 12. Aqui nós encontramos as bem-aventuranças, mas veja o que Jesus diz aqui no contexto das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. Vejam bem, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês, ou antes de vós. Então esse texto, meus irmãos, nos orienta a perseverarmos fiéis somente ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra, mesmo que isso custe as nossas vidas. É necessário não negociarmos a fé, não retrocedermos. Como eu estava dizendo aí, muitos que se dizem cristãos aí, eu digo para vocês, não passam de pseudo-cristãos, falsos cristãos, que negociam a fé, vendem o evangelho em troca de regalias e luxúrias aqui nesta terra. Todos esses que fazem comércio da palavra de Deus, se não se arrependerem, eles vão pagar o preço mais caro que eles teriam que pagar. Então, nós não podemos retroceder, mesmo que isso custe as nossas vidas. Mas esse texto, meus irmãos, eu quero trazer para vocês algo aqui. Ele não é só chicote. Jesus Cristo, através do apóstolo João, ele não está só batendo, tanto nos ímpios quanto nos crentes. Mas João nos traz esperança com as suas palavras, nos mostrando que é melhor suportar a perseguição e o ódio dos ímpios com paciência do que trocar a coroa da vida por um prato de lentilhas, assim como fez Esaú, o irmão de Jacó ali, que trocou a bênção da primogenitura por algo efêmero, por algo passageiro. Então é melhor nós suportarmos aí o ódio e a perseguição vindo por parte dos ímpios com muita paciência do que trocar a coroa da vida por algo passageiro, por algo efêmero. Se vender para o anticristo para escapar da perseguição agora, e do tormento agora, e depois sofrer grande amargura, separado do Criador por toda a eternidade. Temos que perder a nossa vida hoje para ganharmos, para encontrá-la na eternidade. Jesus ele foi bem claro quando ele falou para os seus discípulos que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E mais acima ele disse, é necessário que cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. E ele diz que quem perder a sua vida hoje, achá-la-á depois. Então é necessário perdermos a vida aqui para encontrarmos a vida na eternidade. Então é necessário perder a vida para encontrá-la depois. Isto é, devemos nos abster aí de prazeres momentâneos e carnais desta vida terrena, por amor a Cristo, e assim na eternidade desfrutaremos da alegria e da comunhão eterna com Cristo. Por isso, cristão, eu digo para você, não desanima.
Ainda que o inimigo esteja batendo implacavelmente em você, esteja tentando fazer de tudo para você desanimar da sua fé, não desanima, porque Cristo, Ele está no controle de tudo. Então, por isso, cristão, não desanima. Eu sei que as provações, elas são amargas, elas são dolorosas, mas saiba que o nosso general, o Senhor Jesus Cristo, dentro dessa batalha, Ele tem tudo sob controle. Então eu digo para vocês, adiante. Siga adiante para o alvo sem retroceder, olhando para Cristo, sabendo que no final você vai receber a coroa da vida. E não importa o quanto o inimigo bata. O John Stott, ao comentar aqui a respeito desses versos, ele diz assim, cristãos que encaram a possibilidade de sofrer por causa do nome, qual nome? O nome do Senhor Jesus, sabem que eles repousarão na companhia do Senhor e receberão, ou repousarão na companhia do seu Senhor e receberão uma recompensa por sua fidelidade. Então os cristãos que estão aí inteirados disso e entendem que devem sofrer por causa de Cristo, que devem estar aí aliados com a palavra de Deus e não retroceder, eles fazem isso por uma convicção que está fora deles, uma convicção que vem do próprio Jesus Cristo, que diz para eles, vale a pena vocês me servirem, vale a pena vocês continuarem, porque a vossa obediência, a vossa fidelidade a mim é o que vocês vão levar para a eternidade. E com isso, eu concluo com algumas lições a mais aqui que nós aprendemos com esse texto. Esse texto, meus irmãos, vem nos ensinar o princípio bíblico da lei da retribuição. Isto é, o que o homem planta, isso ele colhe. Cristo nos dá a liberdade de escolher viver da forma que quisermos e trilhar o caminho que quisermos trilhar, mas saiba que Ele não irá privá-lo das consequências aí das suas escolhas. Sejam certas ou erradas, você vai ter que arcar com elas. E eu digo para vocês, Ele não vai privá-lo das consequências de suas escolhas, certas ou erradas. Vocês e eu teremos que arcar com todas as consequências das nossas escolhas. Por isso devemos entender que o modo que nós vivermos aqui nesta terra vai definir onde, de que lado que nós vamos estar na eternidade. Se do lado do trigo, se do lado dos eleitos, ou se do lado da vindima das uvas que vai ser esmagada. De que lado que você quer estar? De que lado das colheitas você quer viver? De que lado você quer estar quando o juízo divino começar a ser derramado? Você tem sua liberdade, viva da forma que você quiser, mas saiba que se viver uma vida de pecado, rebeldia contra Deus, imoralidade, sujeira e depravação de todo tipo, não pense que quando Cristo voltar, Ele vai te receber como um filho, pois Ele é justo, e por ser justo Ele vai ter que condená-lo. Certa feita eu dizia para vocês que vi uma mulher muito famosa aí nas mídias sociais, dizendo que a graça dela, a graça que ela entende, é uma hipergraça. E que ela podia viver uma vida de imoralidade sexual até o fim de suas vidas, que quando Jesus voltasse, Jesus iria levá-la. Eu digo para ela, se você continuar na vida de pecado, de baixo calão que você vive, você vai para o inferno. Não pense que Jesus vai te receber como filha, porque você ainda não se arrependeu do seu pecado. Cristo, ele tem seus eleitos. E dentro desse contexto de eleição, eu concordo com os amigos arminianos que dizem que há uma condição aí dentro dessa eleição. A eleição, ela tem uma condição. Você deve crer. Se você não crer, você não é eleito. Se você crê na palavra de Deus, se você vive a palavra dele, se você vive os seus mandamentos, você é um eleito. Agora, se você vive uma vida de depravação sexual, uma vida de pecado, uma vida em ruínas, você não é um eleito de Deus, ou ainda não se converteu, porque o eleito ele vai dar frutos de eleito, tem algumas evidências, tem algumas características de salvo, e quem vive em pecado ainda não foi salvo. É necessário se arrepender. Então não pense que quando Cristo voltar, ele irá recebê-lo como seu filho, pois ele é justo, e por ser justo ele vai ter que condená-lo.
Não pense que você vai ser aceito por ele. A sentença que você vai ouvir é: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Veja o contexto do que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 43, ou 46. Mateus 25, versículo 41 ao 46. E veja o que ele fala a respeito dos ímpios aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Mateus 25, versículo 41 ao 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, e estando nu, não me vestiste, e achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu e enfermo, ou preso, e não te assistimos? Jesus dá a resposta. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus aqui ele está dizendo que o castigo é eterno e que a vida também é eterna. E aqui ele trouxe algumas minúcias aqui a respeito dessa questão de ser cristão. Se você se diz um cristão e você vê o seu irmão necessitado e não serve ele, você não serve ele, seja de forma espiritual ou de forma física, você é um hipócrita, você não é um cristão. E desta forma, Jesus está dizendo aqui: quando você não fez isso para os teus irmãos, quando você não fez aquilo para os teus irmãos, você não fez para mim. E por isso eu digo para vocês: para trás de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Vocês me honram com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. E dessa forma eu digo para vocês: não vos conheço. Então aquele que conhece Jesus, aquele que anda com Jesus, aquele que caminha com Jesus todos os dias da sua vida, ele anda como se fosse o próprio Jesus. E o Filho do Homem, quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele veio para servir. Ele não tinha vindo para ser servido. E desta forma, quando nós estamos aí sendo serventes, quando nós estamos sendo servos, servindo os nossos irmãos, ajudando os nossos irmãos, tendo comunhão com eles, é a mesma coisa se nós estivéssemos servindo ao próprio Criador. Deus é amor, meus irmãos, mas também é justo. E por ser justo, ele vai julgá-lo de acordo aos seus atos. Ele vai ter que te recompensar de acordo com as suas obras. Reflita. Pense sobre isso, analise a maneira como você está vivendo. O modo como você vive tem sentido? Ou é uma vida aí sem sentido, uma vida, como dizia uma velha irmã, que dizia para mim: muitos vivem aí como animais. As palavras que ela usava eram o seguinte: a pessoa vive igual boi. Ela dorme, acorda, come, dorme, acorda e vive a sua vida e não faz mais nada. Então vive igual um animal, vive igual um boi aí, e desta forma, uma vida sem sentido, uma vida passageira. Ou esse modo de viver está te dando aí uma satisfação momentânea e depois um vazio imenso, um vazio do tamanho de Deus. Eu vou repetir isso aqui, ó. O modo que você está vivendo, meus irmãos, esse modo tem sentido? Ou ele está te dando uma satisfação momentânea, uma satisfação que é efêmera, uma satisfação passageira, e depois um vazio imenso, um vazio que é do tamanho de Deus? Não se esqueça: o que você planta, você colhe. Não viva como um animal, não viva como um boi, como dizia aquela velha irmãzinha. Não viva como um animal, viva como um ser humano. Você tem que dormir e acordar pensando no Senhor e vivendo para o Senhor. Então não se esqueça disso jamais. O que você planta, você colhe. Abra comigo em Gálatas 6, versículos 7 e 8. E veja o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8.
diz da seguinte maneira, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Vejam bem aqui, ó. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que você está semeando? Você está semeando uma vida carnal, uma vida depravada, uma vida que vive aí subjugada pelo pecado? Ou você está dando testemunho de um verdadeiro eleito? Você está vivendo a palavra, dando frutos do Espírito. E desta forma, quando você dá frutos do Espírito, você está semeando aí, como disse o apóstolo Paulo, para a vida eterna. E desta forma, eu quero dizer para vocês, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, o que o homem planta, o homem colhe. É desta forma que nós temos que analisar as nossas vidas. O que é que eu estou semeando no desenvolvimento da minha vida? E por fim, esse texto, ele também nos traz uma mensagem clara para aqueles que creem na palavra de Deus, ou seja, para os seus eleitos. Uma mensagem clara para nós, os que cremos na palavra de Deus. Ele nos mostra, meus irmãos, que a única coisa que nós vamos levar para a eternidade é o nosso caráter e a nossa lealdade e obediência a Cristo e sua palavra. Nós não somos salvos por essa lealdade, meus irmãos, mas essa lealdade, essa obediência, essa fidelidade a Cristo é o que vai evidenciar que de fato nós somos salvos por Cristo. A única coisa que vai nos acompanhar para a eternidade adentro é o nosso testemunho. As obras boas que você faz aqui nesta terra, o ato de compartilhar a palavra de Deus, de servir ao seu próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, nada disso te dá direito à vida eterna. O que te dá direito à vida eterna é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas esse testemunho cristão fidedigno e genuíno que nós damos aqui nesta terra é o que vai evidenciar que a obra de Cristo na cruz do Calvário é eficaz em nossas vidas. Temos que ser fiéis a Cristo até a morte, fiéis somente ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso nos custe a vida. O cristão, como eu disse anteriormente, ele não deve retroceder, nem negociar a sua fé para agradar aos homens e suas malditas pautas progressistas. Hoje vemos pregadores coachings aí, pregadores liberais, pregadores aí da maldita teologia da prosperidade, negando a fé verdadeira, em nome de um pseudo-amor. E eu digo para vocês, maldito amor que eles pregam. É um pseudo-amor, um amor mentiroso. Eu quero dizer para vocês que o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, ele se aplica a todos. Mas o amor genuíno de Deus, ele não aceita tudo. Veja o contraste disto, o amor de Deus derramado ali na cruz do Calvário se aplica a todos, mas não aceita tudo. O amor é corretivo, assim como um pai que discorda do filho quando ele está errado e corrige o seu filho. Isso não quer dizer que o pai tem ódio mortal pelo filho, isso quer dizer que ele ama seu filho e por isso está corrigindo. Então o pai demonstra o seu amor pelo seu filho, ali corrigindo ele. Portanto, o que o Eterno diz em sua palavra que é pecado, seguirá sendo pecado, ainda que pseudo-igrejas que são progressistas aí, e inclusivas digam ao contrário, o errado segue sendo errado, não importa o que eles dizem. Se Deus diz em sua palavra que imoralidade, vícios, desvios sexuais, idolatria e pecado de todo tipo, isso tudo é pecado, é transgressão da lei de Deus, isso continuará sendo pecado. O cristão fiel, o cristão verdadeiro, o cristão fiel a Cristo, ele não se dobra a ideias corruptas e sujas de homens hipócritas. Nós amamos o nosso semelhante e por isso que nós alertamos, não querendo que nenhum se perca, não querendo que nenhum seja lançado no inferno, mas que você entenda que a vida cristã é uma vida de autonegação. Veja o que o Senhor Jesus diz em Marcos 8, 34 e 35, e com isso já estamos caminhando para o fim dessa exposição.
Vejam bem o que diz aqui, em Marcos 8, capítulo 34, Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Marcos 8, versículo 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, desde cedo, ele disse que a vida cristã é uma vida de autonegação, onde você deixa de fazer aquilo que você quer em obediência a Ele. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Era aquilo que eu estava falando. Você quer salvar a sua vida, você quer ter vida eterna, se prive de prazeres carnais, se prive, ó jovem, da fornicação, se prive do adultério, você que tem traído o seu esposo, ou você que tem traído a sua esposa, pare de cometer esses pecados. Você que é viciado em drogas, deixe o vício do seu coração e pare de cometer esses erros por amor a Cristo. Perca a sua vida aqui. Deixe de ter prazeres carnais para que você tenha um prazer eterno com Cristo. Por isso que ele disse, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É melhor você perder a sua vida aqui nesta terra, parar de viver como um pecador, parar de viver aí como um rebelde contra Deus, perder essa vida pecaminosa aqui, se privar desses prazeres aqui, e por causa do Evangelho, sofrer aqui, para que você viva a eternidade com Cristo. Então, seguir a Cristo envolve mudança, e uma mudança de mente, mudança de tudo, e uma disposição de negar a si mesmo por Ele e estar disposto até morrer por Ele e por Sua palavra. É uma reflexão que fica para os cristãos de modo geral. Você está disposto hoje, se fosse necessário, morrer por causa das verdades bíblicas, morrer pela palavra de Deus? Você está disposto a se entregar à prisão e até à morte, como o apóstolo Paulo disse, que se eu perder essa vida aqui, eu vou ganhá-la com Cristo. Perder a vida para mim é ganho, ele dizia, morrer para mim é ganho, porque se eu morrer eu sei que eu estarei com Cristo. Então, a reflexão que fica para nós cristãos, como que a nossa fé está hoje? Eu estou disposto a morrer, a entregar a minha vida por Cristo, a me entregar à prisão e até à morte por causa dele? Porque o ensino do anticristo já está impregnado na mente de toda a sociedade, meus irmãos. Muitos estão aí se desviando da palavra de Deus e aquela história do comunismo continua nos atormentando ainda. E a teoria de Antônio Gramsci entrou dentro das igrejas. E a teoria dele era o seguinte: nós não conseguimos destruir a igreja de fora para dentro. Então agora nós vamos nos infiltrar dentro das igrejas e vamos destruir as igrejas de dentro para fora como um câncer. Era isso que ele estava dizendo. E desta forma, desde que apareceram os pregadores liberais, pregadores progressistas e pregadores coachings, o inimigo de Deus ele se infiltrou dentro das igrejas e agora tem destruído as igrejas de dentro para fora. É necessário a igreja se revoltar contra isso, os pregadores se prepararem e pregarem o verdadeiro evangelho para refutar toda essa imundícia liberal que está manifestada nos maiores seminários aí, aqui do Brasil e do mundo inteiro. E sem contar da Igreja Católica também, que já tem algum tempo que apostatou da fé genuína e agora tem a tal da teologia da libertação também lá, onde eles tentam misturar aí a ideologia política comunista, progressista com o evangelho. É a mesma ideia liberal e progressista que está no meio dos crentes hoje. Então entenda, o diabo ele usa de diversos artifícios aí para tentar destruir. Mas Jesus ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Só que igreja que é essa? Uma igreja que permanece na palavra, uma igreja que permanece fiel somente a Jesus Cristo. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente.